Num extenso vazio, onde as sombras pretas e as sombras vermelhas viviam, uma longa corda foi posta de maneira descompromissada. As criaturas que ali habitavam estavam sempre em um constante conflito de interesses. Não aceitavam suas diferenças, brigavam por pouco, até mesmo por nada. Matavam umas às outras, roubavam as crianças das adversárias e afogavam no rio por diversão. Coisas desse tipo. E mesmo nesse mata-mata diário, as sombras pretas e as sombras vermelhas ignoravam a corda que o destino havia lhes dado. Passavam por cima dela como se não a visse. Volta e meia tropeçavam. Era como se a corda pedisse para ser vista. A rotina nesse vilarejo dos horrores se tornava cada vez mais sangrenta no passar dos anos. Pois, ao mesmo tempo em que as sombras se multiplicavam, o lado oposto insistia em continuar matando seus herdeiros. E assim vice-versa. De cima de um muro, as sombras azuis, as mesmas que haviam jogado a corda no vazio, discutiam, julgavam e opinavam sobre o comportamento das selvagens sombras pretas e sombras vermelhas. Elas gostam de viver assim, se matando. É até certo ponto terapêutico para elas. Veja bem, o que mais fariam se não brigar? O vazio é um verdadeiro tédio. Bom, eu discordo de você. Elas brigam por ignorância, por não saberem resolver suas diferenças. Não brigam por não terem mais nada para fazer. Brigam porque acham que brigar é tudo que sabem fazer. Pois vá até lá e lhes mostre o que mais é possível fazer nessa vida. E verá que elas brigam porque gostam de brigar. Você jogou a corda lá embaixo e recebeu o que em troca? Que respostas selvagens te deram? Eu pensei que com a corda elas fossem acessar outros sentidos, outras experiências. Mas isso só comprova a minha hipótese de que brigam porque acham que brigar é tudo que sabem fazer. As sombras azuis se incomodavam com sua astúcia. Se incomodavam por seus comentários fazerem mais sentido do que os das demais. Se incomodavam porque não eram muito diferentes das sombras lá de baixo. Elas tinham poucos motivos para existir. Suas existências se resumiam a comentar outras existências. E sequer faziam isso direito. Foi por isso que pegaram a sombra astuta e a jogaram de cima do muro. A jogaram na selva do vazio, onde sombras vermelhas e sombras pretas estavam em guerra. A jogaram no caos com o qual não eram capazes de lidar. A sombra astuta não chamou a atenção. Não que ela quisesse. Logo se escondeu e observou a vivência do vazio, suas características, seus sons, os grunhidos que os corpos atravessados pela violência emitiam ferozmente. Depois de muitas horas observando, a sombra astuta achou que sabia o suficiente sobre aquele mundo para interferir naquela atmosfera. Então se levantou e caminhou até o meio do vazio, onde a corda havia sido posta outrora. Mas, mesmo tendo observado e estudado aqueles seres por muito tempo, ela não sabia como fazer com que as sombras parassem de brigar e começassem a prestar atenção na sua presença. Então começou a emitir sons, bater palmas, fazer gestos com o corpo para ver se aquele mundo parava nem que fosse por um único segundo. Curiosas pelo corpo estranho que se movia em seu meio, as sombras pretas e sombras vermelhas começaram a parar. Aos poucos, se reuniram em volta da sombra astuta. Não reconheciam aquele corpo. Não sabiam se deviam matar ou atacar. Então apenas olhavam. Ao ver que alcançaram o que desejava, a sombra astuta parou com sua dança estranha de movimentos e sons, olhou ao redor do vazio e suspirou de felicidade. Percebeu que, se não tomasse logo uma atitude,
a guerra continuaria. Então correu até a corda e a colocou na mão da sombra vermelha que mais próxima dela estava. Confusa, a sombra vermelha balançava o objeto e até mesmo riu. Pouco a pouco, as demais também começaram a manusear a corda. E foi assim, durante um bom tempo. Sem brigas, apenas curiosidade. A sombra astuta começou a achar que era ainda mais astuta e resolveu arriscar coisas novas. Propôs um cabo de guerra, pois enxergava na brincadeira um método mais saudável de exercitar a rivalidade naquelas sombras selvagens. Ninguém sairia machucado. Enquanto tentava falar a língua das outras, que ao que tudo indicava estavam mesmo entendendo, a sombra astuta percebeu algo muito estranho. Algum movimento não estava certo. Havia algo de errado acontecendo. Ela achava estar organizando as sombras pretas e as sombras vermelhas de lados opostos da corda, para que assim pudessem ver qual cor era mais forte. Mas quando teve uma noção maior sobre o que acontecia, percebeu que as demais sombras estavam se organizando juntas e misturadas de um único lado da corda. Pensou ter acertado em cheio e enfim unido os dois lados da guerra, mas logo percebeu que as sombras estavam se unindo para derrotá-la no cabo de guerra. Todas as sombras contra ela, sozinha. Com medo do que lhe aconteceria se não participasse da brincadeira que ela mesma criou, a sombra astuta segurou trêmula a seu lado da corda, enquanto encarava as rivais, que tinham sangue nos olhos. Quando um grito de largada iniciou o jogo, a sombra astuta percebeu ser bem mais forte que todo o exército de sombras pretas e vermelhas junto. Então achou a situação engraçada. Passaram-se horas nesse jogo, que estaria ficando chato se não fosse pelo fato da sombra astuta perceber que o outro lado ficava cada vez mais forte, e as fibras da corda já lhe machucavam as mãos. Ela não sabia o que iria acontecer se perdesse o jogo, não sabia o que aconteceria se ganhasse. A única coisa que sabia era que aquele cabo de guerra estava lhe causando uma imensa dor, e que aquele conflito não iria ter um fim. A sombra astuta sentiu um fracasso imenso depois de algumas horas, pois até pouco tempo antes acreditava que havia mudado o comportamento das sombras selvagens, que elas enfim haviam se unido em prol de algo bom. Mas estava errada. As sombras pretas e as sombras vermelhas não estavam unidas por gostarem de estar umas com as outras. Estavam unidas para lutar contra a sombra azul, pois lutar era tudo o que elas sabiam fazer. Guerra era tudo o que elas sabiam fazer. Barulho, caos, intriga, eram tudo o que elas sabiam fazer. A sombra astuta, depois de um tempo refletindo sobre o próprio fracasso, respirou fundo e, dedo por dedo, soltou a corda. O outro lado pulava de alegria, comemorando a vitória, enquanto a sombra azul sentia o sabor amargo da derrota. Pouco tempo depois, as sombras selvagens já não viam mais motivos para comemorar. Então a guerra de dois lados e duas cores teve início mais uma vez. De cima do muro, as outras sombras azuis discutiam. E por que ela se sente derrotada? Porque ela soltou a corda. E quem disse que soltar a corda é realmente uma derrota? As regras do jogo. Eu discordo. Vencer o jogo significa machucar as mãos? Significa lutar contra a causa fadada ao fracasso?
Às vezes, numa luta, o lado vencedor não é o que tem mais força e consegue puxar a corda mais forte. O lado vencedor pode ser muito bem aquele lado que percebe a ausência de um motivo na luta e simplesmente solta a corda. Lá embaixo, perto do lago, a sombra astuta pensava. Pelo menos não estou mais em cima do muro.